Muito bem, pessoal, é um prazer estar com vocês novamente. Eu sou o Caio e vou fazer a apresentação do meu curso de Filosofia Política, a apresentação dos módulos do curso de Filosofia Política. Peço, portanto, o compartilhamento desse vídeo, se você tem interesse, e a inscrição no canal e o like, se você tiver interesse nesse curso, né? E para quem você puder divulgar também que tenha interesse, né? No curso de Questões Essenciais de Filosofia Política. No vídeo passado eu apresentei de modo geral o curso, o tema, o formato, a importância, né? E vou apresentar agora os módulos, né? São 7 módulos de conteúdo, além do módulo de apresentação, que é este aqui, e os módulos de conteúdo são divididos em 3 partes, basicamente. Os módulos iniciais, os intermediários e os finais. O módulo 1 vai ser, todos eles são questões essenciais de filosofia política. Então, os módulos são sempre perguntas que vão ser respondidas por meio da filosofia dos principais filósofos da antiguidade, do período clássico, do período medieval, do período moderno e do período contemporâneo. Então, são questões essenciais de filosofia política, são perguntas básicas para a introdução do aluno na filosofia política. E com a ajuda dos principais filósofos da antiguidade, do período medieval e da modernidade. Então, o módulo 1 é o módulo O que é a filosofia política e o que é a ciência política. Né? O que é filosofia e o que é ciência política. Esse é o módulo que nós vamos responder de modo diferente com os clássicos e com os modernos. Os clássicos vão responder de uma forma e os modernos vão responder de outra. Né? Principalmente a partir de Maquiavel, Hobbes, vão responder de forma diferente de Aristóteles, Platão, Santo Tomás de Aquino, etc. O módulo 2, o ser humano é um animal político? Né? Essa é a questão feita por Aristóteles, esse aí que aparece na tela aqui para vocês. Aristóteles, o filósofo antigo, da Grécia antiga, do século IV a.C., ele vai responder que sim, que é um animal político, e nós vamos ver o porquê. E alguns modernos vão responder que não, como Hobbes, por exemplo, responderão que não é um animal político, que não é da natureza do ser humano a política, mas que a política se estabelece como um artifício humano, como algo adicional que não é da natureza própria do ser humano. E o módulo 3, o que é o poder e quais os seus fundamentos? Nós vamos perscrutar, nós vamos investigar qual é o conceito de poder, quais são as formas de poder existentes, poder político, poder militar, o poder econômico, poder intelectual, né? E quais os seus fundamentos. E nós vamos ver também sobre o agente político e o agente histórico também, né? Nós vamos ver tudo isso no módulo 3. Os módulos intermediários são esses, módulo 4 e o 5. O módulo 4, quais são os fundamentos de uma comunidade política? Ou seja, a partir do ponto de vista de vários filósofos, qual é o fundamento de uma comunidade política? É Deus é o fundamento ou são os indivíduos humanos e o contrato social o fundamento único da comunidade política? Qual é o fundamento ou quais os fundamentos da comunidade política? Alguns vão responder que é Deus e tem argumentos suficientes para isso, e outros vão responder que é o ser humano por meio do contrato social. Né? E esses são os contratualistas modernos, né, que responderão que é o indivíduo humano, que a comunidade política é formada pelo indivíduo e pelo contrato. São Thomas Hobbes, Locke e Rousseau. E o módulo 5, quais os fundamentos e os limites da soberania do Estado moderno? Né, o que é a soberania? Qual é o conceito de soberania? Nós vamos investigar, né, como que ela se formou ao longo do tempo, ao longo do período, desde o final da Idade Média até
o estabelecimento pleno do Estado moderno nos séculos 17, 18, né? E quais são os limites, os fundamentos e os limites da soberania do Estado moderno. E, por fim, os módulos finais, o módulo 6, quais os principais regimes políticos existentes. Um dos que vai abordar essa questão é este que está na tela aqui, que é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, assim como Aristóteles, ele aborda os regimes políticos existentes e dá sua opinião sobre os melhores entre eles: monarquia, aristocracia, democracia, né? E existem outros regimes políticos degenerados, né, nessa visão. E dentre os principais regimes políticos, nós vamos ver na modernidade a democracia, a tirania e os totalitarismos, né? Nós vamos perscrutar qual que é o fundamento da democracia e quais os problemas inerentes à democracia e ao totalitarismo na modernidade. E o módulo 7 é o módulo final, qual a finalidade da comunidade política. Né? A finalidade é o bem comum, é a justiça social, é a felicidade individual de cada cidadão, né? De cada habitante da comunidade política. Qual é a finalidade dela? Então é isso que nós vamos ver com a ajuda de cada um dos filósofos da modernidade, da antiguidade, do período medieval. Nós vamos investigar essas questões. Então eu deixo aqui com vocês, eu fico por aqui e inicio o módulo 1 no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.